Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, engrandecer, magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor aí, através da leitura bíblica e também através da oração. Nesta manhã, do dia 30/7 de 2025, amém? Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar à leitura de 1 Samuel, capítulo 5 e 6, também Abacuque 1, 2 e 3, e também nós vamos em Apocalipse, capítulo 14 e 15. Glórias a Deus. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 1, 2, 3, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Terça, sexta e domingo, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então orar com você nessa manhã. Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero colocar a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode e que Ele tem cuidado de nós. Nós somos gratos, pelo seu cuidar. Nós somos gratos pela sua mão potente sobre nós. Então, que seja um tempo de bênção a nossa estada diante desse Deus que tudo pode, amém? Então, que venhamos, a estar orando, que venhamos estar clamando, que venhamos colocar a nossa vida diante desse Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor Deus, nesta manhã receber, Senhor Deus, aleluia, de cada um de nós, ó Pai, ó Deus de Israel, a nossa gratidão, Senhor Deus, venha receber, Senhor Deus, de uma forma especial, porque nós somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado por mais um dia de vida, pela saúde, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, esteja, Senhor Deus, nos ajudando a romper com as barreiras, com as dificuldades. Dizemos ao Senhor que queremos nos aproximar mais de Ti. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, pega, Senhor Deus, cada um de nós pelas mãos, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe ao reino do Filho do Teu amor, ainda, Senhor Deus, quando nós éramos inimigos Teus. Então, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a romper, Senhor Deus, com as dificuldades, com as barreiras, com tudo aquilo que tem nos separado do Senhor, ó Pai. Quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, todo o arco, ó Pai, despedaça a lança, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada dia, Senhor Deus, Te dar honra e glória. Deus, que nós possamos ter comunhão, Pai, que possamos ser, Senhor Deus, verdadeiramente amigos Teus, ó Pai. Sim, Pai amado, Pai querido, ajuda, Senhor Deus, os Teus filhos, ajuda as Tuas filhas, ó Pai, ajuda cada pessoa, Pai, a se aproximar do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião, da anciã. Esteja, Senhor Deus, tomando os casais, ó Pai, de namorados, ó Pai, também, Senhor Deus, aqueles que são noivos, ó Pai, e aqueles que já contraíram matrimônio, que venha o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, operar, Senhor Deus, de uma forma assim abundante, Senhor Deus, sobre a vida de cada um de nós. Também, Senhor Deus, aqueles que estão em situação de rua, Pai, e a Tua palavra vai dizer, terra de Zebulon, terra de Naftali, o caminho beira-mar, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz. Deus, foi o Senhor, ó Pai, que através do Senhor que raiou a luz, através do Senhor, ó Pai, foi dada a oportunidade a um homem de voltar à Tua presença pelo sangue puro e carmesim derramado ali na cruz do Calvário. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que têm andado, Senhor Deus, sem eira e sem beira, sem rumo, ó Pai, Deus, muitas vezes dormindo, Senhor Deus, debaixo de marquises, ó Pai, Deus, muitas vezes enrolado com os papelões, Deus, muitas vezes sem ter, Senhor Deus, o alimento diário, ó Pai,
sem ter as suas higienes, ó Pai, ó Deus, pessoais. Venha o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, operando, também opera, Senhor Deus, sobre a vida daqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, ó Pai, centros de recuperações, cracolândias, ó Pai, bocas de fumo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muitas vezes, ó Pai, também, Senhor Deus, nos manicômios, ó Pai, Deus, venha cuidar, Pai, nós te pedimos encarecidamente, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, e faça resplandecer da tua glória, dando oportunidade, Senhor Deus, a todos, ó Pai, de serem regenerados, Senhor Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, ó Pai, para estar buscando a tua face. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma casa, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja passando com a vassoura de fogo, ó Pai, queimando, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor. Abre os caminhos, ó Pai, dos teus filhos e filhas, ó Pai, através, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, que todos os projetos, sonhos, ó Pai, hão de ser realizados, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, serão restituídos, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito. Assim, Pai amado, Pai querido, nós oramos também, Senhor Deus, para todos aqueles que têm passado, Senhor Deus, por situações em relação à saúde, ó Pai, ó Deus, estão, Senhor Deus, chorosos, ó Pai, com os corações dilacerados, ó Pai, oprimidos, ó Pai, muitos estão em depressões. Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, operar. Nós pedimos encarecidamente, Senhor Deus, por aqueles, ó Pai, que estão nos leitos hospitalares, ó Pai, no coma, Deus, no CTI, na UTI, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, venha, Senhor Deus, com teu sobrenatural, com teu milagre, venha trazer a cura, Senhor Deus, sobre teus filhos e filhas, ó Pai, também, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que tem clamado pelo pão de cada dia, Senhor Deus, aquele que tem clamado, Senhor Deus, pelo sustento da sua família, o soro necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Venha ao Senhor operar, Senhor Deus, e fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí Severino Silva, né? Que Deus esteja abençoando aí a sua família, todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, nas nossas famílias. E hoje é mais um dia que o Senhor abriu essa porta para cada um de nós. João Roberto também, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Que a sua causa na justiça, o Senhor venha velar por ela. Que o Senhor venha te dar aí a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ler com os meus amados irmãos 1 Samuel capítulo 5. Nós vamos estar buscando ao Senhor através da leitura. Amém? Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer em Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa do seu deus Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o linear, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os de Asdod, aleluia, lerei novamente o 5. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o linear de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Senhor Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram
a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gade. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com grande vexame, pois feriu os homens da cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia vexame mortal em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali, e os homens que não morriam eram atacados com hemorroidas, que o clamor da cidade subiu até ao céu. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 6 de 1 Samuel. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. E os quais disseram: se enviartes a arca de Deus de Israel, não envies vazio, porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados. E se vos fará saber, porque a mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que anda destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra, porque, pois, endurecereis os vossos corações como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, e não deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas de cria sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa. Assim a enviareis para que se vá. Vede então se ela, aleluia, subir pelo caminho do seu termo, Bet-Semes. Foi ele quem vos fez grande mal. Senão, saberemos que não tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas,
até o termo de Bet-Semes, e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega de trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram, e o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, e, aleluia, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação pela culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gade outra, por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, ainda está, aleluia, até ao dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E quem subirá, aleluia, e a quem subirá de nós? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Aleluia, glórias a Deus. Quero também convidá-los, nós vamos estar lendo o livro de Abacuque. No livro de Abacuque nós vamos estar buscando ao Senhor também, aí no capítulo 1, 2 e 3 de Abacuque. Os 3 capítulos de Abacuque, nós iremos estar lendo os 3 capítulos de Abacuque. Eu quero convidar aos meus amados irmãos para nós estarmos aí nos deliciando, né? Nos enchendo com o poder do nosso Deus através da sua palavra. Amém? Glórias a Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. Amém? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se dos moradores. Aleluia, que não são, aleluia, suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, e os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental.
e reunirão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este o seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Aleluia, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredura. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, queimará o incenso, a sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ao capítulo 2 de Abacuque. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fará a mim, o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passe correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, e ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que se multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas, porventura não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo, porquanto despojastes muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque
Aleluia, glórias a Deus. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vê o Senhor dos Exércitos que os povos trabalham pelo fogo e os homens se cansam em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê com um incircunciso cálice da mão direita do Senhor voltará a ti. Ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade, a todos que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que o esculpiu o seu artifício. Ela é imagem de fundição, que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? Abacuque, capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos fazem conhecida. Na tua ira lembra da tua misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. E o resplendor se faz como luz, raios brilhantes saiam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Glórias a Deus. Versículo 7. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos, nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. O juramento feito às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua puseram, ou melhor dizendo, o sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido.
Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce, aleluia, até ao pescoço. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegraram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, como os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, resultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os instrumentos de cordas. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo até Apocalipse capítulo 14 e também o capítulo 15 de Apocalipse, 14 e 15 de Apocalipse. Vamos também nos alimentar, aleluia, do Senhor nesses dois capítulos, capítulo 14 e 15 de Apocalipse. Amém? Glórias a Deus. E olhei, e eis que estava o cavalo sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, dos 4 anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo, língua e povo, dizendo grande voz, aleluia, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo, com enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem dia, nem noite. O que, aleluia, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal, aleluia, do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos desde agora morrem no Senhor. Sim,
diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. E olhai, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Também nós vamos ao capítulo 15 de Apocalipse. Capítulo 15 de Apocalipse. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal de número do seu nome, aleluia, que estavam junto ao mar de vidro e que tinham as harpas de Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, porque por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que consumam-se, ou melhor dizendo, até que consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós, aleluia, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Pai, de leitura da palavra, por esse momento de oração. E te pedimos, ó Pai, a tua bênção, Pai, sobre os teus filhos e filhas, ó Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, da tua graça, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, ter conhecimento da tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor Deus. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, somos teus filhos, ó Pai, tuas filhas, onde quer que colocarem, Pai, os seus pés, ó Pai, onde ser bem-sucedidos, ó Pai, que os anjos do Senhor estejam, Senhor Deus, acampados ao redor dos teus filhos e filhas, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que as bênçãos, ó Pai, do alto céu, Senhor Deus, sejam derramadas, Senhor Deus, sobre cada um deles, sobre as suas famílias, sobre a sua casa, Pai, onde quer que coloque a mão, sejam, Senhor Deus, prósperos, ó Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente
a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde vocês. Um abração do pastor Carlos Salles. Fica com Deus. Aleluia.